Olá, muito bom dia para você, uma ótima semana. Seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para Hilchot De'oth, capítulo 6, Halachá de número 8. Nós vamos hoje ler o primeiro parágrafo desta Halachá. O tema desta Halachá continua sendo a questão da exortação. O texto diz o seguinte: primeiramente, uma pessoa que exorta um colega não deve falar a um colega duramente até que se envergonhe, conforme é dito, e por causa dele não sofrerás pecado. Isso em Vaikra, Levítico 19:17. Isso é o que nossos sábios disseram. Devemos exortá-lo ao ponto de sua face mudar de cor. A Torá afirma: e por causa dele não sofrerás pecado. Meu comentário: é muito comum que as pessoas fiquem na dúvida com relação ao termômetro da exortação. Como saber que nós estamos exortando além da conta? Como saber a hora de parar? Afinal de contas, por um lado, nós temos toda uma recomendação com relação a sermos amorosos, a sermos brandos, a sermos pacientes. Por outro, temos uma recomendação de não desistirmos da exortação, de continuarmos exortando enquanto ainda formos ouvidos. E, por fim, temos ainda a questão de até que ponto podemos saber que já não estamos mais sendo ouvidos. É claro, a pessoa pode dizer isso para nós explicitamente, mas e se não disser? É natural que haja uma certa dificuldade de encontrar essa referência, de encontrar esse parâmetro. E aqui, portanto, então, a Halachá dá um parâmetro importante, que é exatamente o quê? A face mudar de cor. Se a face mudou de cor, é sinal de que a pessoa ou ficou irada ou ficou envergonhada. Aqui, em particular, ele lida mais com a questão do embaraço, da vergonha. E esse é um ponto interessante. Nós não devemos tornar a nossa exortação motivo de vergonha para aquele que ouve. Nós não devemos envergonhar a pessoa que está ouvindo. O nosso discurso, portanto, deve ser um discurso amoroso que vai na direção da compreensão de que estamos buscando algo positivo. É possível ser positivo na maneira de falar, é possível ser encorajador na maneira de falar, sem, portanto, trazer um peso para a pessoa. É possível chegar para a pessoa e demonstrar ou dizer o seguinte: eu sei que você não é assim, eu sei que você pode fazer melhor, eu sei que você tem condições de fazer diferente. Algo que irá encorajar a pessoa, estimular a pessoa a andar nos caminhos do eterno e não torná-la desconfortável e envergonhada, uma vez que a vergonha, o embaraço podem fazer com que a pessoa, na realidade, acabe se afastando não só dos caminhos do eterno, mas se afastando também de você. E a vergonha é um parâmetro muito interessante, mas nós devemos ter cuidado. Quando ele diz que nós devemos falar até que a pessoa se envergonhe, ele não está se referindo à pessoa se envergonhar porque você a humilhou, mas sim a pessoa se envergonhar daquilo que fez. Nós sabemos que chegamos no ponto certo e no ponto limite da exortação quando a pessoa, de fato, sentiu vergonha dos seus atos. A partir desse momento, não é mais necessário exortar, uma vez que nós já fizemos a nossa parte. A pessoa já ficou envergonhada com relação àquilo que está fazendo. Não devemos falar além. E esse limite que a Halachá traz é muito importante, porque há pessoas que, às vezes, até mesmo sendo amorosas, acabam exagerando na dose por conta do excesso de palavras. Nós devemos ser econômicos na hora de falar. Se você pretende trazer
para perto de você alguém que você precisa exortar, não o faça através de discursos enormes. Não adianta nada falar com uma pessoa por 2 horas. Depois de 15 minutos a pessoa já não está mais te ouvindo, já está se sentindo péssima. E aí aquele sentimento negativo pode acabar se voltando contra a própria mensagem e contra você. É importante entender o limite de quando então devemos exortar. E esse limite, ele pode ser visto através do termômetro da própria face da pessoa, da sua expressão e da maneira como a gente sente que as pessoas estão recebendo a mensagem. Ou seja, você não deve se preocupar só com a maneira como você fala, mas você deve estar atento e ler os sinais no rosto e na voz da pessoa que está recebendo aquela mensagem. É importante estar sensível com relação ao outro e com relação à maneira como o outro está assimilando aquilo que está sendo dito. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.